E este Natal, em específico, a gente tem que evitar isso a todo custo. Para muitos astrólogos aqui na internet, são momentos que remontam épocas complicadas da humanidade. Eu vou te perguntar depois, será que essas épocas podem voltar? Esses desafios voltam com uma nova cara, como por exemplo, dos mesmos alinhamentos da pandemia? Outros astrólogos falam o ano de 2025 ser uma grande preparação para algo, né? E que a gente já vai ver ali em março. Enfim, eu quero que tu nos dê esse panorama todo. Alguma coisa muito importante e relevante acontece. E ali, naquele período, março, abril e maio, nós temos aspectos muito raros e que vão ativar aí situações muito impactantes para toda a humanidade. Guardem algumas datas. Então, são muitas mudanças. Os astros, todos eles estão juntos, trocando de canalização dos signos, trocando a canalização das constelações. Qual é a chave para a gente entender o 2025? Jingle Bell, pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com o nosso querido astrólogo, numerólogo e terapeuta Maurício Bacar Reckers, porque ele vai nos falar todo o panorama astrológico energético agora para o final do ano e principalmente, né, o Maurício deu um oi, lá dá um oi de novo, Maurício, principalmente agora para o Natal, porque quem acompanhou lá no canal dele, né, viu que ele falou assim, Natal tenso. E então quero que a gente discuta aqui questões para que a gente alivie estas tensões todas e passe um Natal maravilhoso aonde quer que estejamos. Mas também, né, Maurício, a gente tem assim, ó, em 2025 inúmeros alinhamentos já previstos agora para o final do ano, para a virada do ano, para fevereiro e para março, assim, coisas incríveis, até mesmo alinhamentos históricos no céu. Então a gente vai ter esse panorama dos céus aqui com o Maurício hoje. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo. Pois é, Maurício, comece nos falando sobre o que está sobre as nossas cabeças agora no Natal, com aquela frase que tu tanto fala, né? Que, claro, esses astros inclinam, mas não determinam. Mas a que eles estão nos inclinando agora no Natal? Ou seja, os desafios que teremos para a nossa expansão nesta data aqui, que, aliás, já dou Feliz Natal para todo mundo aí. E temos que começar, antes de falar do Natal, brevemente, é só fazer um encaixe com o solstício. O solstício, agora, dia 21 de dezembro, de manhã cedinho, horário do Brasil, nós entramos ali com o Sol em Capricórnio e temos o solstício de verão aqui no hemisfério sul, o solstício de inverno no hemisfério norte. O solstício ali já é um momento especial, porque principalmente no hemisfério sul, é o ápice das energias. É o momento em que nós temos o dia mais longo, é o momento em que a energia da ação ela está muito presente. Claro que no hemisfério norte o pessoal está lá no inverno fazendo o seu momento de recolhimento e recordando, né, lá de uma ancestral cerimônia que vem lá do Império Romano, que era a cerimônia do Natalis Solis Invicti. Essa cerimônia ela era feita sempre justamente nesse período ali de 21 a 25 de dezembro, dentro do Império Romano, e era o momento em que eles comemoravam lá no hemisfério norte o nascimento do Sol invicto, ou o renascimento do Sol invicto, porque justamente em dezembro é o inverno, a natureza morre, convida as pessoas para reflexão, para introspecção, e a partir disso existe um momento de renascimento. Então nós chegamos, claro, depois no século IV, a data do nascimento de Jesus foi fixada em cima dessa cerimônia, porque ninguém sabia ao certo qual que era a data de nascimento. E aí nós chegamos, então, no século XXI, cerca de 2000 anos depois, nesse momento de novo, o momento do Natal, que, obviamente, hoje está muito vinculado à ideia do nascimento, né, de Jesus, mas que antigamente havia esse cerimonial considerado pagão, né, um cerimonial romano. Chegamos aqui num momento bastante tenso nos céus. Sempre quando eu trago a palavra tenso, não é para gerar medo, não é para fazer previsões, o que vai acontecer. Não, simplesmente as energias elas se apresentam e nós é que vamos utilizar essas energias de acordo com o nosso caráter, a nossa evolução, a capacidade que nós temos já de acessar ou não uma espiritualidade de fato. E, especificamente aqui, o dia 24 de dezembro, ele, nesse ano, né, 24 de dezembro de 2024, por volta das 5h30 da tarde, nós já começamos ali com energias um pouco tensas. Aqui eu me refiro a uma quadratura da Lua com Plutão.
E depois, no finalzinho da noite, por volta das 23h50, a Lua fica também em quadratura não só com Plutão, mas vai ficar em quadratura com Marte também. A minha dica para essa noite do dia 24 de dezembro, que normalmente é um momento em que as pessoas se reúnem para conviver, a minha dica é muita atenção às reações emocionais, porque elas vão estar mais impacientes, os processos ocultos dentro de nós vão colorir muito o nosso lado emocional. O lado positivo, claro, nós podemos usar esse dia 24 para fazer de fato uma fusão de sentimentos com as pessoas que estiverem ali conosco. Para além de todas as desavenças que existem, para além de todas as diferenças de opinião, momento de fazer essa união. Mas, se não prestarmos atenção, nós podemos entrar, por exemplo, em temas polêmicos, em discussões desnecessárias, e aí vem a energia negativa justamente dessa Lua em quadratura com Marte e Plutão, que é agressividade, impaciência, a tendência de coisas serem destruídas. O que é destruição? Aqui pode ser, no caso, palavras que possam ferir, pensamentos que podem ferir também outras pessoas. E, claro, obviamente que pode se manifestar algum acidente, alguma coisa física, dependendo da carga energética que estiver sendo mantida nessa noite do dia 24. Toda essa energia que tenho falado aqui, que começa às 5h30 da tarde de 24, fica todo dia 25 também. Só vai se dissipar no início da madrugada do dia 26. Uau, Maurício, é bem no período das festividades natalinas, dos encontros com a família ou não, para quem não encontra a família. Então, de qualquer forma, às vezes são momentos delicados. Então, o recomendado para este período é que a gente não adentre em discussões, que a gente saiba que possa estar cutucando questões, que saiba que pode dar faísca, evitar o máximo possível essas questões e ficarmos o máximo possível presentes, né? Ou seja, não nos identificarmos com os campos emocionais, ou seja, ficarmos observando eles, mas não nos identificarmos com eles, e também as questões do campo mental, né? Porque a mente ela vai querer muitas vezes ter razão, ter a verdade, e neste momento, então, mais do que nunca, a gente precisa estar com a paz antes de estar com a verdade, né? Preferir antes a paz do que estar certo numa discussão, do que ganhar uma discussão, do que se mostrar com a razão em algum caso. Este Natal, em específico, a gente tem que evitar isso a todo custo, então, né? Até porque a gente sabe que nessa data muitas pessoas exageram bastante na ceia, né? Nos comes e bebes, e isso tudo também bota mais uma lenhazinha ali nesse campo. Então, o que custa, né, por esse período a gente buscar ficar na presença, no estado de receptividade, abertura e constatando o mundo com outras percepções, não só aquelas mentais que possam gerar conflitos. Isso não só para o Natal, né, Marcia? Sempre. Mas então teremos essas questões no Natal. Tem mais algum ponto que tu gostaria de destacar sobre o Natal específico, essas datas e esses planetas nessa conjunção, antes da gente falar sobre os alinhamentos que a gente vai ter logo a seguir, que para muitos astrólogos aqui na internet são momentos que remontam épocas complicadas da humanidade. Eu vou te perguntar depois, será que essas épocas podem voltar, esses desafios voltam com uma nova cara, como por exemplo, pandemia, né? Porque se acredita dos mesmos alinhamentos da pandemia, outros astrólogos falam sobre o ano de 2025 ser uma grande preparação para algo, né? E que a gente já vai ver ali em março, enfim, eu quero que tu nos dê esse panorama todo. Só antes, nos fala então mais algum acréscimo que tu tenha a nos dizer sobre o Natal, essa data tão especial. Tanto no dia 24 quanto 25, isso já vem de um tempo, né? Nós tivemos agora recentemente o Mercúrio retrógrado, ele não está mais no movimento de retrogradação, mas ele continua ainda em Sagitário nesses dias aqui, 24, 25. O lado sombra do Mercúrio em Sagitário é querer convencer os demais daquilo que a gente pensa, das nossas ideias, das nossas opiniões, querer impor na cabeça das outras pessoas a nossa visão. O lado positivo, se a gente consegue canalizar isso de uma maneira positiva, é justamente buscar conversar com as pessoas e se unir a elas com temas mais espiritualistas, temas voltados para a espiritualidade.
esse é um ponto que acho que só confirma o que o Pava também acabou de comentar. Maurício, então é um bom momento para a gente fazer todo esse exercício espiritual, literalmente, né? Dos transformadores que nós somos, né? Porque nós somos transformadores de energia. A gente não pode se deixar a energia de fora nos invadir, a ponto que a gente perca o controle, se desequilibre e até utilize de ferramentas do ego para contornar tudo isso, né? Não, a gente tem que transformar. Se a energia ela vem em desequilíbrio, a gente a observa e tenta passar o equilíbrio de volta, né? Não devolver na mesma moeda, mas devolver numa moeda transmutada, digamos assim. Muito bem, Maurício. Então, e os próximos alinhamentos que nós teremos até março de 2025 e os de 2025 que tu me disse assim, são muitos, tem muita coisa aí. O próprio Réveillon, a passagem de ano ali, nós vamos ter também um elemento importante que tem muito a ver com a energia similar a essa energia do Natal. Então, novamente, vale toda a explicação que eu falei aqui para o Natal, vale para o Réveillon. Porque a Lua, no Natal, faz uma quadratura com Marte e Plutão. Uns dias depois do Réveillon, a Lua vai estar ali em conjunção com um desses dois astros em oposição ao outro. Então, novamente, nós temos ali a mesma energia no Réveillon. Já em janeiro, nós temos ali um momento bastante interessante, que é o seguinte. Todo início do ano, nós temos uma conjunção entre Sol e Plutão. Essa conjunção, ela nesse ano agora de 2025, ela acontece entre os dias 12 e 31. Essa conjunção, ela ativa muito experiências profundas, intensas. E só para vocês terem uma ideia, é óbvio, não estou querendo aqui fazer uma relação com que isso vai acontecer de novo, mas se nós voltarmos lá para Hiroshima e Nagasaki, naquele momento nós tínhamos uma conjunção do Sol com Plutão. Só para mostrar para vocês que essa conjunção ela é bastante profunda. Em nós, ela ativa, né, muita regeneração, muita transformação. E em 2025 vai ser entre os dias 12 e 31 de janeiro. Então a gente já começa com essa conjunção que acontece todos os anos, né? Eu só dei esse exemplo de Hiroshima e Nagasaki simplesmente para trazer, olha, percebam como, né, quando a humanidade não está vibrando na espiritualidade, acontecem coisas nesse sentido. E aí a gente dá um salto ali para fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval, dias 27 e 28 de fevereiro, nós vamos ter 5 astros em peixes. Aqui, para quem já tem uma certa mediunidade, essa mediunidade vai estar muito forte. O nível de percepção intuitiva muito forte. Se nós não prestarmos atenção também, uma grande dispersão, uma grande distração também. Então, essa aqui é uma conjunção que é um pouco rara, que vai acontecer, como eu falei, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, que nós teremos ali o Sol, Lua, Saturno, Mercúrio e Netuno em peixes. Peixes ativa muito os processos inconscientes de cada um de nós, traz à tona também aspectos coletivos, do inconsciente coletivo. Aqui é um momento realmente para a gente prestar atenção. É um momento que pode ativar muito a ideia do medo, a ideia da confusão. Então, independentemente do que esteja acontecendo no mundo, independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida, nós temos que prestar bastante atenção aqui nesse período, fevereiro como um todo, mas principalmente aqui, final de fevereiro, nesses 2 dias, 27 e 28, essas energias piscianas vão estar muito presentes. É claro, toda vez que nós temos uma conjunção nos céus, algo acontece. Alguma coisa muito importante e relevante acontece. Lá em 2020, então, nós tivemos lá aquela conjunção de Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Eles estavam em Capricórnio. E lá naquela época a gente sabe o que aconteceu em 2020. Aqui nós temos outros 5 astros, são astros diferentes, mas eles estão canalizando no mesmo signo, a mesma constelação, que é a constelação de Peixes. Dessa maneira aqui, ativa também não só a mediunidade, não só a confusão, não só a inspiração, mas também ativa o contato com planos superiores, planos paralelos, estados de consciência mais sutis. Então aqui, né, podemos trazer à tona também esse próprio contato com dimensões e seres que estão para além aqui da nossa esfera física humana. Aqui é um momento muito forte para isso.
Então, a nível individual, muito contato com os nossos guias, nossos mentores, nosso próprio mestre interior, nosso eu sou, e também essa possibilidade aí de abrirem algumas portas, algumas janelas que deem acesso a dimensões que nós não estamos tão acostumados, né? Então, aqui também é um momento bem especial do início do ano. Isso é curioso, Maurício, porque carnaval e mediunidade mais aflorada, assim, maiores percepções, né? É uma mistura que pode não ser bom para as pessoas que estejam envolvidos nessa frequência, nessa energia, né? Mas uma grande abertura e possibilidade para quem se resguarda para momentos de autoconexão, autoconhecimento, interiorização, expansão. Então é uma oportunidade dupla aí, né? Tanto para uns levarem susto, quanto para outros levarem alegrias no É, carnaval. sim. Pois é, Maurício, estou curioso para ver também como é que vai ficar a psicosfera da semana ao longo desta semana com Natal e Ano Novo, né? Então, já dizer aqui que eu espero todos vocês na meditação mundial, segunda-feira ao vivo às 8 horas da noite, para a gente acompanhar a psicosfera, como vai ser, né, a previsão de como estarão as energias nestes dois períodos, e eu acho que vai combinar com o que o Maurício aqui nos traz. Tem, por exemplo, tem em março Netuno entra em Áries, Ah, vamos falar do começa, início. começa também uma conjunção ali, Saturno com Netuno, que a última vez foi em 89, quando teve a queda do Muro de Berlim. Tá. E ainda temos coisas muito interessantes para falar, porque março que inicia o ano novo, né? O ano novo astrológico inicia em março. E por que, né, Maurício? É simplesmente porque alguém resolveu mudar o nome dos nossos meses, né? Mudar a ordem dos meses, porque dezembro era para ser o mês 10, né? Então, janeiro, mês 11, fevereiro, o mês 12 e março, o mês 1, né? Como foi criado os nomes, né? Outubro 8, setembro 7, e aí vai. Só que tá tudo mudado. Então é por isso que o ano novo não mudou. Ele continuou o mesmo desde aquela época. Por isso que o ano novo começa de fato em março, né, Maurício? E 1º de janeiro é o ano novo fiscal. E 20 de março nós temos o início do novo ano, nós temos aí o ano de Júpiter, que nós já falamos aqui no canal do Pava. Tem um vídeo que nós já fizemos aqui alguns meses atrás, sobre esse momento em que mudam as energias de ano de Saturno, terminando em 20 de março de 2025, para começar as energias do ano de Júpiter, justamente nessa data, 20 de março de 2025. E ali, naquele período, março, abril e maio, nós temos aspectos muito raros e que vão ativar aí situações muito impactantes para toda a humanidade. Guardem algumas datas. 30 de março de 2025, nós temos a entrada de Netuno em Áries. E naquele mês ali de março de 2025, já começa uma conjunção de Netuno com Saturno. A última vez que esses dois astros ficaram numa conjunção foi em 1989, na queda do Muro de Berlim. Então, olha só, a cada 35 anos eles se juntam. A última vez que eles se juntaram, queda do Muro de Berlim. Mas naquela época, esses dois astros estavam em Capricórnio. Dessa vez, de março de 25 até abril de 26, esses dois astros estarão juntos em Áries. E aí nós temos que voltar no tempo, tá? Mas quando que foi a última vez que Saturno e Netuno ficaram juntos em Áries? A última vez foi em 1702. E aí, quando a gente vai olhar lá na história, 1701 até 1714, lá naquela época nós tivemos uma guerra chamada Guerra de Sucessão Espanhola. Então, Áries ativa, infelizmente, essa energia mais, vamos dizer assim, mais agressiva da humanidade, mais impaciente. Não estou querendo dizer aqui que vamos ter algum tipo de conflito. Simplesmente eu estou querendo dizer que há uma grande probabilidade. E aqui, como em 1702, como falei, aconteceu em Áries, Saturno com Netuno em Áries, dessa vez então vai se repetir. Vai começar agora essa conjunção, março de 2025, vai até abril de 2026, essa conjunção desses dois importantes astros. Além disso, nós temos também ao longo do ano de 2025 a entrada de Urano em Gêmeos, que a última vez foi lá na década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial.
Lembrando que agora, no final de 24 e agora início de 2025, Plutão entrou de vez em Aquário. Então, são muitas mudanças. Os astros, todos eles estão juntos, trocando de canalização dos signos, trocando a canalização das constelações. Qual é a chave para a gente entender o 2025? Entender que as mudanças serão muito óbvias. É claro que a mudança acontece todos os anos, mas energeticamente tudo isso está muito ativado para 2025. Março, nós temos ali a passagem, né, de Netuno para Áries, Saturno vai entrar também logo depois em Áries, em julho, Urano entra em Gêmeos. Então nós temos aí, de fato, um momento de crise, no sentido de que crise é mudança. Com certeza 2025 vai nos trazer muitas mudanças a nível global, geopolítico, e também nós podemos estar abertos aí às mudanças que serão necessárias na nossa vida. Muita coisa pode mudar na nossa vida, em certas áreas da nossa vida, vai de acordo, claro, com o nosso mapa astral de nascimento. Esses astros aqui, então, com os seus movimentos, farão aí realmente mudanças bem importantes no ano de 2025. Pois é, Maurício, parece que o céu todo vai mudar em 2025, né, com todos esses trânsitos e mudanças planetárias. A transição dos astros, né, acho que vai também refletir numa transição aqui na Terra. E a volta desses alinhamentos, assim, que no passado foram perigosos, né, que no passado geraram guerras. Espero que nós já estejamos num outro patamar onde esses aspectos gerem transformações positivas de outras formas, né? Até porque os extraterrestres estão desativando as ogivas nucleares, né? Segundo os próprios militares americanos. Então, temos boas esperanças para o ano de 2025 e além. Maurício, todos nós aqui do canal queremos agradecer. Pessoal, agradeço o Maurício aqui nos comentários. Agradecer a tua presença, a tua participação aqui, como sempre. É muito bem-vinda, muito maravilhosa. Muito obrigado, Maurício. Pessoal, visite o canal Maurício Baccar. Ele faz as previsões todos os dias praticamente lá no canal dele. Visitem aí, eu vou deixar na descrição também. Muito obrigado, Maurício. E Feliz Natal. Agradeço o convite novamente e desejo boas festas aí para o Pava, para sua família e também aqui para a família do canal do Pava. A gente agradece. É isso aí, pessoal. Mais um maravilhoso momento aqui com o Maurício. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana, um Feliz Natal para todos vocês. Espero segunda-feira na Meditação Mundial com a previsão da psicosfera. Nós nos vemos lá. Um grande abraço e até mais.